Saudações a todos que acompanham aqui o canal do Conde pelo YouTube. Voltando aqui a entrevista da tarde, esse começo de semana eu dei uma desacelerada porque o trabalho está muito intenso, mas hoje nós temos aqui o especial, com o Papo com Linguista especial, com a presença do Pablo Arantes. Hoje o Leonardo Couto não pôde participar com a gente, e a gente, só fechar o som aqui, a gente vai fazer esse Papo com Linguista especial e vamos falar das universidades, né, que mostram força numa mudança muito forte aqui, e o Pablo sumiu da minha tela aqui, daqui a pouco ele deve voltar. E o cerco continua, né? O cerco às universidades continua. E a gente está num momento importante. Depois da paralisação, realmente o Brasil está com um clima diferente. Eu acabei de ver uma notícia do Zé Dirceu, que foi a prisão dele foi decretada mais uma vez, mas ele está indo para a prisão dizendo assim: o Brasil está mudando. Eu tenho dito em vários momentos assim: o Brasil renasceu. Nós temos vários sinais, né, que é, sobretudo, o naufrágio do Bolsonaro. Quer dizer, o renascimento do Brasil é o afundamento, né, e a página virada do bolsonarismo. E acho que esse momento finalmente chegou, é um momento histórico. Agora, o momento histórico não é assim, né, Pablo, de um dia para o outro, né? Nós temos aí uma janela, né, para consolidar essa mudança. Pablo Arantes, saudações democráticas para você. Queria ouvir você, em primeiro lugar, a sua percepção também da paralisação do dia 15, histórica, que mexeu com o Brasil. Querido Pablo. Olá, boa tarde a todos. Hoje é um papo com linguistas especial com os de sempre, né? Só sem a presença do nosso querido Léo, mas... Sabe que hoje o papo com linguista vai faltar barba aqui, né? Porque a barba do Léo completava todo o vídeo, né? Então, enfim, é um papo com linguista um pouco menos felpudo, né? Menos felpudo, exatamente. Então, acho que a grande... Se me engano, essa semana a grande coisa seria a quarta-feira, as manifestações e tal, mas acabou que, né, essa quinta e essa sexta foram também de notícias meio ferventes, assim, né? Mas sobre as manifestações de quarta, é extraordinário, né? Acho que é uma das grandes novidades. Falando sobre a minha experiência aqui em São Carlos, o que eu notei foi, primeiro, muita gente, muito mais do que você via antes, né? Esse foi um comentário meio geral, todo mundo assim, nossa, quanta gente. Olha, eu cheguei aqui em 2013 e fui para a rua todas as vezes em que houve chamados, né? Aqui em São Carlos não houve praticamente nada em 2013, nas chamadas, né, na época das jornadas, chamadas jornadas de 2013, aqui em São Carlos houve muito pouca coisa e tal. Então, desde então, nunca tinha tido tanta gente. As estimativas que circularam foi de 15 mil pessoas. E uma outra movimentação que realmente parou a cidade foi aquela greve de 2013, de 2016, aquela de um dia. Realmente aqui a cidade parou, não tinha nem carro na rua, foi realmente, aqui pegou. Mas fora essa, nunca tinha tido mais. Aqui teve esse ano que foi grandinha também, foi a da Previdência, né? Mas nem de longe tanta gente. E o que eu achei de interessante foi, entre as pessoas da universidade tinha muito mais gente, né? De todos os cursos, né? Houve uma organização aqui e meio que se fez quase um evento de universidade de portas abertas, só que ao invés das pessoas irem para o campus, o contrário, né? Então tinha banquinha de laboratório da biologia, mostrando, né, insetos, e os alunos levaram, enfim, pôster de pesquisa para apresentar na rua, enfim, declamação de poesia, aulas públicas, foi assim, foi muito bonito, né? Quer dizer, essa descrição foi muito acadêmico, muito dentro do espírito realmente da produção do conhecimento, do espaço público que as universidades enfim, a educação de maneira geral deve propiciar para um ambiente democrático num país. Estou vendo a sua descrição assim como acho que todos nós vimos isso no Brasil todo, né, Pablo? E foi o que me surpreendeu. Eu queria que você comentasse assim:
foi realmente, eu acho que a tomada da Paulista, por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, todas as capitais do Brasil foram tomadas. E muita gente, acho que assim, surpreendeu, foi maior do que os próprios organizadores imaginavam. E evidentemente do que o governo também esperava, né? Justamente aí nessa condição do Abraham Weintraub, um ministro absolutamente obscuro, com muitos problemas realmente. A gente vai falar do INEP também, hoje, sobre essa perseguição, sobre o desligamento, a demissão do presidente do INEP, mas eu queria que você prosseguisse mais um pouco, dizendo justamente desses significados, né? Muitos cartazes espirituosos, críticos, assim, diferente daqueles cartazes que a gente via nas manifestações. Aqueles cartazes eram, enfim, encomendas, eram fruto de um discurso de ódio meio enlatado também, né? E aqui, enfim, né, na quarta-feira era uma coisa completamente diferente, né? E outro aspecto que eu achei interessante, uma mudança, é que você tinha muito jovem, muito mais do que em outras manifestações, né? E jovens mesmo, garotos e garotas de, suponho, 16 anos, 15 anos, gente com uniforme de colégio mesmo, tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas, né? Eu acho que essa temática da educação, ela realmente ela amplia, né? E ela tem essa... Bom, primeiro mexe com a juventude, que enfim, tem esse espírito, né? Esse ânimo que é diferente, né? Você poderia imaginar que a temática da previdência, né? Ela também é uma coisa que pega a todos, mas a educação, enfim, tem uma outra pegada, né? E então, assim, eu vi uma juventude que, enfim, que simplesmente não esteve presente em outros lugares, né, em outras manifestações. Pablo, deixa eu saudar aqui os nossos internautas que estão chegando aqui fortemente para a nossa transmissão. Quero cumprimentá-los a todos. Ana Maria Severino, Conceição Macedo Meirelles, Daniela Santos, boa tarde, Condão, boa tarde para vocês. Eliane Pellegrini, deixa eu avançar um pouquinho aqui, muitos corações. Fala, Condinho, saúde. Continho, ela me chamou. Marisete Souza, mais um ataque às universidades, vamos às suas novamente, dia 30 de maio. Desta vez mais forte. Vamos falar disso também. Fernanda Scherer, saudações para você. Antônio Rafael Conde, fala com a Tuxo para convidar o cientista brasileiro Miguel Nicoleles. Acredito que vai ser uma ótima entrevista. Antes de... Vou falar sim. Aliás, eu quero entrevistar o Nicoleles também. Pablo, Nicoleles é show, né, cara? O que ele acabou de fazer, uma pesquisa que foi publicada, não me lembro em que revista científica, mas um conjunto de paraplégicos caminharem. Eles deram mais de 4.600 passos. Você conhece a pesquisa do Nicoleles, né? Sim, claro, né? Nossa, o Nicoleles e foi um cara que foi super injustiçado na Copa, né? É interessante que o Lula falou na entrevista na segunda, né, com o Kennedy Alencar, sobre a Copa e as Olimpíadas como momentos meio perdidos, né, como ocasiões, né, perdidas pelo Brasil, né, para enfim, aumentar sua imagem no exterior e tal, e assim, houve uma coisa muito desrespeitosa com o Nicoleles, né, ele contou isso em algumas ocasiões, depois, né, como tinham dado um tempo para ele fazer a demonstração, né, do paraplégico que tinha o tal do exoesqueleto e tal, e aí iam dar, sei lá, 2 minutos, e no final ficou, acho que uns 20 segundos. Quer dizer, uma coisa que era para ter um destaque esplêndido, ciência brasileira conquistando espaço inédito na história. O Nicoleles vai acabar ganhando o Nobel, enfim, num futuro não muito distante. É uma pesquisa que ele faz absolutamente impressionante. De primeira linha, e é uma coisa que mistura neurociência com aspectos de inteligência artificial, né, para uma área que é nobilíssima, né, de mobilidade, de pessoas com problema, né, de lesão espinhal e tal, e enfim, e foi aquela, né, teve um destaque muito pequeno, e ele comentou muito, assim, com desgosto da cobertura que a imprensa deu para ele, na época, a imprensa brasileira, né, que disse, boicotou
botou deliberadamente, né? Então, ele usa técnicas dos anos 20, tá, só porque é a encefalografia que ele usa, né? Quer dizer, ele meio que lê a atividade do cérebro e transforma isso, né? A intenção de movimento em movimento. E aí a técnica que é básica, que é usada, é a eletroencefalografia, que de fato é uma técnica que foi inventada nos anos 20. Agora, ele colocou isso, potencializou isso muito, né? E põe isso para usos que nunca tinham sido imaginados. O cara é realmente genial. Realmente é um visionário, né? É um cara desse que realmente produzem a mudança nos parâmetros da produção científica. E um cara que fez, né, falando das paralisações de quarta-feira, né? Ele é pioneiro de levar a educação científica de primeira para comunidades, né? Tem esse grande projeto dele lá no Rio Grande do Norte também, quer dizer, um cara que exemplo disso, também um sujeito que fez a carreira fora, mas que se preocupou em, enfim... Transformou o Rio Grande do Norte num dos centros de neurociência mais importantes do mundo, né? O brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, ainda mais quando se trata do Nordeste, mas os nordestinos não têm isso, né? Eles têm muita afirmação, pelo menos é o que chega aqui para a gente. Nós precisamos de mais Nordeste, menos Sudeste. Deixa eu avançar aqui, ler mais alguns comentários. O Gilberto Andrade dizendo aqui que a prisão do Michel Temer é uma justificativa para prender Zé Disseu e o julgamento do Lula sobre o processo do sítio. Daniela Santos dizendo: não temo bolsonarista, mas não temo o bolsonarismo, mas o cirismo travestido de esquerda democrática, destilando o mesmo ódio e fake news contra Lula e o PT, com apoio de filósofos e jornalistas, me preocupa. Ela está dizendo aqui. Obrigado, Daniela Santos, pelo comentário. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Pablo Arantes, vamos voltar para a nossa pauta das universidades. O day after, né? O dia seguinte das manifestações no Brasil. Bolsonaro fugiu para Dallas, foi um fiasco lá também. Ao mesmo tempo, foram divulgadas aí a investigação do Ministério Público para a família do Bolsonaro, quer dizer, essa ligação, 93 pessoas aí envolvidas com a prática que se costumou chamar de rachadinha, que é pegar a verba de gabinete e embolsar tudo, né? Acho que a gente está diante realmente de um momento muito definidor do futuro brasileiro. Eu queria só encaixar mais uma notícia antes de passar para você, que a gente estava comentando antes de entrar no ar, que o Bolsonaro publicou uma carta anônima. Eu tenho minhas dúvidas se realmente essa carta não foi encomendada e para ser publicada como anônima. Acho que não é anônima coisa nenhuma, deve ter sido o staff dele que produziu. Mas é uma carta cujo tom é aquele tom de que estão todos desesperados, quer dizer, estão todos na fritura geral. Todos, digo, o bolsonarismo. Diante disso, você acha que o movimento das universidades e estudantes, esse imbróglio em torno da educação, ele vai aumentar ou ele vai se dar por satisfeito, digamos assim, com o Bolsonaro na iminência de, enfim, sofrer impeachment ou ser derrubado do governo? Como é que você acha isso? Olha, eu espero que não se dê por satisfeito, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que tem duas coisas aí. Uma primeira essa quarta-feira foi um primeiro passo de aproximar, na verdade, a educação, a universidade da população, né? Quer dizer, trazer para perto da população ainda mais esse debate sobre a educação. E essa aproximação aí, ir para a rua, né, por parte dos universitários, da universidade, é um primeiro passo. Assim. Inclusive, isso foi uma coisa bastante discutida, que, de uma certa forma, também foi assim, os universitários, uma coisa foi interessante, mas que foi o seguinte, foi uma oportunidade para pessoas dentro da universidade conhecerem outros pedaços da universidade, entende? Assim, então, foi uma primeira vez em que você via alunos da biologia indo lá nos nossos alunos da linguística e alunos da pedagogia conversando com alunos da física e tal, então, assim, você vê que o desconhecimento da universidade, ele parte de dentro da universidade também, né? Quer dizer, a universidade é um todo complexo. Ela é muito grande, né? O sistema é muito grande, né, Pablo? Eu conversei com a Margarida Salomão, né, que está envolvida com isso e tal, há tanto tempo com a educação brasileira. São 63 ou 67 universidades federais, né? É um dos maiores sistemas do mundo, talvez o maior.
é um sistema gigantesco, né? E é isso, quer dizer, dentro de uma universidade já é uma coisa que é difícil de você conhecer, né? Tudo que acontece lá dentro. E aí, bom, isso é uma primeira coisa. A segunda e como é que você conversa com a população, né? Com aqueles que não estão dentro, aqueles que querem ir para a universidade, que são esses alunos, né, do ensino médio, e a população de uma forma geral. Então, assim, a gente até tem que pensar sobre que linguagem usar, como interessar as pessoas no que a gente faz aqui dentro da universidade, né, e tal. Então, isso, assim, uma conversa também foi essa, olha, isso foi uma primeira coisa, mas a gente devia fazer isso pelo menos uma vez por semestre, de vir para a rua e tal, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Agora, uma outra coisa o Bolsonaro pode cair, mas você tem o problema do bolsonarismo, né, digamos, você tem um problema desse grande projeto ultraliberal e tal, enfim, é ele que está por trás do Bolsonaro, de certa maneira, né? Quer dizer, o Bolsonaro é uma tentativa de transformar isso num governo, e parece que não está dando certo, por muitas razões. Uma delas é o próprio Bolsonaro, o cara que não consegue formar um governo, que não consegue, enfim, transformar o capital político que ele juntou na eleição num governo, né? Agora, a gente não sabe o que vem depois, pode ser que venha um Mourão, pode ser que venha um parlamentarismo, né? Mas essa pauta antipovo, essa pauta ultraliberal, essa pauta privatista na educação, ela continuará. Então, essa mobilização precisa continuar, né? De muitas formas, mas ela precisa, né? Eu vou aprofundar um pouco mais essa visão tua aqui, junto com os nossos internautas. Eu sempre que eu voltar aqui, eu vou ler algum comentário para a gente fazer uma integração maior aqui com o nosso público no canal do Conde. Raquel Costa Guimarães está dizendo aqui, a universidade da minha cidade tinha 6 cursos antes do Lula. Hoje tem 22. 22 especializações, 9 mestrados, 3 doutorados. Raquel Costa Guimarães, obrigado pela informação, e é realmente um dado que a gente vê o tempo todo, né? Como cresceu o sistema depois dos governos democráticos do Lula e Dilma, porque a educação fazia parte. O Bolsonaro chegou ao extremo, Pablo, não sei se você viu isso, mas ele publicou um vídeo do Lula explicando um corte que o Lula fez no repasse para a educação, acho que em 2007, não me lembro o ano que foi, mas assim, ele chegou nesse absurdo, e depois o Twitter do Lula respondeu dizendo assim, o volume de coisas, que era um governo que, enfim, inaugurava universidades. Esse aí é um campo em que ele não pode, ele tinha que ficar quieto, calado, devia, né? Assim, ele devia ter mudado de assunto, que é o que ele faz sempre, né? Mas ele sabe fazer bem mudar de assunto, né? Então, é por isso que eu acho que eles estão desesperados, né? Eles estão num momento assim, de muita fragilidade, realmente, né? Aquela carta é impressionante, eu vou trabalhar essa carta depois na live, porque ela acabou de ser publicada e está repercutindo nesse momento. Mas, Pablo, eu queria tocar em algumas feridas aqui. Acho importante. Antes de tocar nas feridas, o pessoal está muito preocupado com o Enem. E eu também estou, e o Mercadante também ficou, enfim, o país inteiro está preocupado porque o Enem é um protocolo muito complexo de aplicação de uma prova nacional, enfim, tem a correção, tem a distribuição, tem o sigilo, tem a formulação da prova, protocolos que você sabe muito bem como são delicados, e a história, o imbróglio de ontem, né, da demissão do presidente do Enem, Elmer Vicenzi, gira em torno, mais uma vez, do Abraham Weintraub, que queria quebrar o sigilo dos estudantes. Os procuradores do INEP não aceitaram. E, por isso, o Vicenzi não resistiu, né? Ele falou assim, ele estressou demais, os procuradores fizeram uma greve geral no INEP, e ele teve de se demitir, e agora tem uma figura lá. Eu queria que você comentasse isso para a gente, comentasse o Enem. Gustavo, eu não soube muito dessa notícia, mas o que ele queria, o que o ministro queria fazer com os dados dos estudantes? Não se sabe, ele queria ter acesso aos dados dos estudantes, acho que a título, né? Acho que o pretexto foi fazer uma carteirinha, alguma coisa assim, mas na verdade a gente conhece o Weintraub, né? Ele estava com intenção. E é ilegal isso, né?
eu acho que tem de ser um protocolo muito mais transparente do que você chegar e pressionar um presidente para ter acesso ao sigilo dos estudantes. Eu achei muito estranho. Não, muito complicado, né? Muito complicado. Assim, houve um medo muito grande de se suspender simplesmente o Enem esse ano, porque, enfim, tudo que envolveu a educação desde a posse, né? Tudo gerou incertezas e tal. Agora, o que eu fui observando aqui é que colegas que participam, né, da organização do Enem, enfim, que coordenam núcleos e fazem, propõem questões e tal, parece que houve na equipe do INEP um espírito assim de, olha, o mundo está meio queimando lá fora, mas vamos tentar continuar com o nosso trabalho aqui, vamos tentar, né, manter a coisa. E pelo que eu saiba, enfim, as coisas foram caminhando, eles, né, foram preparando as coisas e tal. Não tenho tanta experiência assim com o Enem e com a estrutura do INEP para saber o quanto é que a falta do presidente pode complicar as coisas, né? Mas para ficar de olho, porque, enfim, seria uma coisa que causaria grande problema para o sistema, porque é o exame de entrada, as universidades quase todas já abriram mão dos seus próprios vestibulares, então se ele não acontecer, será um grande problema, né? Olha, só para situar uma coisa, Pablo, é que a pegada do governo Bolsonaro, quer dizer, eles querem, a gente percebe o pensamento rudimentar dos bolsonaristas, de querer tirar algumas disciplinas, alguns temas do Enem, porque são ideológicos, né? De querer saber previamente como é que vai ser a prova. Eles não entendem como é que funciona um protocolo de produção de vestibular. Esse é o dado. E o dado que eu acho interessante, que eu quis resgatar aqui até com você, quer dizer, as pessoas competentes, o INEP é um órgão de excelência. Você conhece, é de Brasília e tudo mais. É um órgão, assim, absolutamente competente. E ele tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive no governo Temer, golpista, né? Naquele momento, o INEP não recuou, não aceitou as pressões e produziu edições do Enem igualmente históricas da mesma qualidade durante o governo Temer, que eles queriam também, o Temer não teve força para chegar lá. Agora, o Bolsonaro quer estragar, e o Weintraub também, é isso que eu estou dizendo. Não, pois é, exato. Não, acho que é porque eles têm um ímpeto diferente do Temer, né? Assim, enfim, de caráter fascista e tal. Agora, tem uma coisa que eles estão se surpreendendo, e acho que isso não só em relação a essa questão do INEP, que é o seguinte, olha, por mais que você tenha aí um setor altamente punitivista e meio fascista também no judiciário e entre procuradores, etc., eles estão enfrentando um pouco de resistência, né? Porque, pelo que você está me dizendo, foi o setor jurídico, digamos, do INEP que se contrapôs aí, disse, olha, não, isso aqui não pode e tal. E a gente está vendo esse terremoto aí que está acontecendo envolvendo o Flávio Bolsonaro, tem a ver com setores do judiciário que estão lá fazendo seu trabalho, né? E punitivistas ou não, eles estão, enfim, indo atrás de crime onde quer que ele esteja acontecendo, né? E eu acho que isso é um bom sinal também, de que por mais que a gente, né, reclame tanto e tal dessa onda, né, que tomou conta do judiciário também, não tá sobrando para os bolsonaristas também, né? Quer dizer, os planos de destruição completa, de domínio completo do aparato do Estado, quer dizer, eles não estão encontrando alguma resistência. Isso é uma boa notícia, né? Eu acho que eles encontraram uma estrutura modificada, né, na governança brasileira. Quer dizer, as pessoas não são mais vassalas. Não existe mais aquela coisa. O cara é concursado, ele não vai obedecer cegamente o presidente nomeado. Ele vai seguir um protocolo que ele está acostumado de excelência, enfim, junto ali do sistema, né? Pablo Arantes. É uma boa notícia, né, de que a nossa burocracia estatal tem ali algum nível de independência, né, que os caras estão cumprindo a missão deles ali, né, a gente tem que organizar aqui um exame, então vamos organizar. Acho que isso Eles sabem que podem ser acusados de prevaricação, por exemplo, se submeter a uma pressão de um presidente mandado, quer dizer, o cara pode sofrer as consequências judiciais depois, porque o clima muda, né, Pablo? Eu acho que a gente está nesse momento agora, né? O Brasil se afundou, se contorceu,
se esgarçou completamente, todas as possibilidades inacreditáveis, inimagináveis de você ver um segmento político assim analfabeto, assim com a pior das expressões. Mas agora a gente tem essa manifestação da educação é muito simbólica, porque ela realmente utiliza alguma coisa que é importante para toda a sociedade, que é a produção de conhecimento. Quer dizer, a gente não pode subestimar o brasileiro. A rigor, o brasileiro gostou, né? Os universitários, essa massa que ascendeu à universidade nos governos democráticos, Lula e Dilma, eles gostaram do negócio, eles curtiram. Com certeza, acho que sim, não, o perfil universitário mudou, né? A gente tem, né, filhos da classe trabalhadora na universidade agora, e eles não vão abrir mão, né, disso de maneira tão fácil. Agora, tem uma coisa que é a seguinte, né? É um ponto aí da nossa pauta, que junto com essa tentativa lá do Weintraub de defender os cortes no Congresso, veio uma outra notícia complicada aí de um decreto, né? Um decreto que foi publicado no Diário Oficial na dia 15 de maio, né? Um decreto que é datado do dia 14, mas foi publicado no dia das manifestações, né? Um decreto que é o decreto 9794, editado pela Presidência da República. E aí, assim, ele só foi noticiado, na verdade, ontem, né? Ontem de tarde, alguns blogs deram, o Poder 360, o Congresso em Foco e o Nocaute, e hoje o UOL noticiou. E ele tem a ver com o seguinte, ele foi noticiado ontem, pelo Poder 360, esses que eu tinha falado, colocando foco no seguinte, que esse decreto, ele tira muita autonomia dos reitores para nomear sua equipe, pró-reitores, inclusive chefes de departamento e chefes de centros, chefes intermediários entre, né, as unidades mais baixas, que são os departamentos, e unidades intermediárias, né? E aí, eu e o Léo demos uma olhada nesse decreto ontem, e apesar do foco ter sido, olha, esse decreto tira poder de reitores, ele na verdade é um troço mais complicado ainda, porque ele cria um troço que se chama Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, que vai ser conhecido pela sigla SINC. E o que ele faz isso não tem a ver só com as universidades. Ele, por exemplo, pelo que o Léo avaliou, mesmo o presidente da CAPES não poderia nomear pessoas com um certo grau ali na hierarquia, que tem a ver com uma coisa que chama DAS, que é uma gratificação para posições de mais responsabilidade, né? A partir de um determinado nível, você tem necessariamente que passar pelo ministro da Educação. E esse tal Sistema Integrado de Nomeações e Consultas, entre outras coisas, ele diz o seguinte, que você encaminha pedidos de nomeação à Controladoria Geral da União. Então, assim, de uma certa forma, ele está indo além do que se prevê em outras legislações, que tem a ver com o seguinte, olha, você não pode nomear um cara que tenha sido condenado por desvio de dinheiro e coisas do tipo. Então, isso aí é ok, né? Você já tinha que verificar coisas desse tipo, mas agora você também tem que repassar informações sobre essas pessoas que estão sendo indicadas para o cargo para a BIM, para a Agência Brasileira de Inteligência, para o Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, para a Agência de Inteligência, de Espionagem. E uma das coisas que esse sistema vai fazer é a verificação da vida pregressa. Ou seja, é uma investigação de cunho social, e a gente pode imaginar que é uma investigação ideológica. É mais um dispositivo de caça às bruxas, né? Isso é meio que uma volta ao SNI, né? Aos tempos do SNI, né, da espionagem dos militares, né? Então você vai fazer meio que eles vão criar uma espécie de banco de dados com informações, né? Então, e a história esse sistema, ele por obrigação vai passar essas informações para o GSI e para a BIM, né? E então eles vão criar um banco de dados de sanções aplicadas por comissões de ética. Então, é todo um aparato assim. É uma espécie de lava-jato travestida de um decreto. Eu acho que é pior do que a lava-jato, porque a lava-jato, digamos, fica no âmbito daquilo que a lei diz. Agora, essas investigações de vida pregressa, cara, isso é infernal. Pablo, deixa eu só fazer um comentário.
Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, esse assodamento do governo, parece, muita gente comentou que essa nova ideia aí do MEC, né, para nomeação e tudo mais, é retaliação com o movimento, com a paralisação, né? Falaram que foi uma espécie de sinal, assim. Só que, na verdade, assim, pode ter sido essa motivação, mas esse é o grande perigo, porque o texto do decreto não limita isso ao Ministério da Educação, é para todos os ministérios, é para, enfim, para muitas coisas, para todos os cargos que envolvam um certo DAS, ou seja, aqueles que vão lidar com certas responsabilidades, ou seja, que são cargos, enfim, que lidam com informações de um certo tipo, né? Toda a administração pública federal. Então, não é só a educação. Ou seja, você pode até começar como um revide as manifestações, etc., mas o poder que está sendo dado é imenso. E pior, uma outra coisa, Gustavo, que é a seguinte, ele estabelece toda, então, essa burocracia, esse sistema, tarará, tarará, mas tem um item lá que diz o seguinte, que toda essa verificação pode ser cancelada, pode ser dispensada no interesse da administração ou por uma questão de urgência. Então, assim, ainda por cima, cria a possibilidade de você usar isso contra os seus inimigos, mas dispensar os seus amigos de passar por isso, né? Olha só, perfeitamente. Eu acho, mas tem uma coisa acontecendo que eu acho interessante, que é assim, o Bolsonaro, ele já reclamou disso publicamente, né? Ele não sabia que era tão complexo governar um país, né? Ele não tinha a menor ideia, porque ser deputado é uma coisa, com todo respeito, né? Ser deputado é um convite à corrupção, realmente. Você tem uma verba de gabinete poupuda, não felpuda, né? Diga-se de passagem, uma verba poupuda. E assim, o cara é induzido ao erro também, né? Os deputados, porque quem não tiver caráter realmente vai querer, não vai admitir que aquela verba, que aquela indenização XY fique para as pessoas, ele vai querer tudo para ele, né? Que é a rachadinha lá da família Bolsonaro, e da onde eles tiraram assim a sua pequena fortuna, né? 19 imóveis, né? No Rio de Janeiro, do Flávio Bolsonaro é fácil, né? A gente já comprou 19 imóveis, né? Com nossos trabalhos aqui. Não, com a bolsa de doutorado, nossa. A bolsa de doutorado já deu para comprar um monte de imóvel, né? Agora, eu estou vendo aqui os comentários das pessoas aqui no chat dessa transmissão e estou me perguntando aqui, daquele momento anterior, só para dar uma... aliás, eu preciso só complementar o raciocínio, que é o seguinte, eles estão fazendo uma série de coisas para tentar destruir o sistema, um sistema que funciona. Historicamente, não é desde os governos Lula e Dilma, é desde os governos FHC também. Acho que desde o período da redemocratização brasileira, até antes, você tem um sistema que funciona dentro, por exemplo, do serviço público da Universidade Federal Brasileira. Você tem problema... O próprio INEP precede a redemocratização, né? Pois é. Então, nós temos alguns legados aí, porque a sociedade brasileira é forte. Acho que o Lula sempre diz isso, né? Independente do governo de turno, a sociedade brasileira não pode ser subestimada. Eles produzem conhecimento, produzem sistemas que são os sistemas, enfim, da nossa sociedade, da nossa experiência social aqui no Brasil. Nós temos aqui uma sequência da pauta, Pablo, só vou comentar aqui, né? A gente vai passar para a questão também do WhatsApp. Antes da gente entrar... Vou falar uma coisinha, para matar esse assunto, que é o seguinte, que o que me preocupa com esse tipo de decreto e tal, esse tipo de iniciativa, tem a ver com aquilo que eu estava falando da diferença entre o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Que eu acho que, assim, a preocupação é que esse tipo de atitude autoritária, ele, obviamente, assim, você tem uma contribuição do Bolsonaro, da personalidade dele e tal, mas, assim, é o tipo da coisa que, sei lá, supondo que tá todo mundo dizendo que tem um impeachment aí se aproximando, ou uma solução meio parlamentarista, talvez, à lá 1961 e tal. Mas o que me preocupa é que esse tipo de coisa continue numa eventual saída do Bolsonaro, né? Eu acho que é isso que tem que ficar. Eu acho que esse é um perigo numa eventual saída do Bolsonaro, de todo esse movimento se arrefecer porque o Bolsonaro é o problema. Não é, né? Não é ele, é o bolsonarismo, né? É esse tipo de
de atitude, de mentalidade autoritária que a gente sabe que, enfim, parte dos militares, parte, né, do próprio Mourão representa isso também, né? Ele pode não ser tão atrapalhado, pode não ser, né, tão tosco, mas, enfim, eu acho que há o perigo desse tipo de coisa continuar, né, mesmo assim. Então a gente tem que ficar de olho. Deixa eu te perguntar, vou fazer aquela provocação agora. Antes eu vou ler aqui os comentários dos internautas, né? Que eu tenho que dar uma atenção aqui. Deixa eu voltar, vou pegar dos últimos para os anteriores, né? Estou gostando demais de você, Conde, zoando Bolsonaro, Lula livre. Zeca Mariano deu esse recado aqui. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Vergonha ser ministro do Bozo. Moro caiu no ridículo. Sueli Vieira, que disse essa aqui. Inês Oludê. Bozonazzi, o breve. Está na roleta do impeachment. Flávio Henrique Gonçalves, boa tarde, meu querido Conde Paz e Bem. E o Pablo, tem que mandar um coração pro Pablo aqui também, gente, que estão aqui fazendo o nosso papo com linguista. Raquel Costa Guimarães, fui babá, fui doméstica, vendedora. Ano que vem entro no doutorado. É muita alegria, faço pesquisa, feliz, ninguém enche na minha conquista. Sensacional, parabéns, Raquel Costa Guimarães. Maravilha, Raquel, maravilha. Maravilha, né? Olha só, olha, ela postou outros comentários aqui, né? O que mudou minha história. Alunas e alunos, filhos de domésticas, e, enfim, novidade isso, né? Muito bacana. Esse é que fizeram, enfim, realmente trouxeram uma nova realidade para o mundo universitário no Brasil. Quer dizer, as pesquisas recentes, que é o perfil do estudante das federais, pardo, negro e gente humilde, filho de trabalhadores. É um perfil bastante diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. E a elite não gostou disso, evidentemente, porque ele, inclusive, Pablo, você é professor, pode falar também, eles são melhores, né? É engraçado, né? Intelectualmente falando, né? Não são mais vibrantes. E assim, há essa mentirada, né, sobre a universidade pública brasileira atende à elite, não sei o quê, porque também isso é desigual, depende de para qual curso você está olhando, entendeu? Para medicina é uma coisa, para o direito, para as engenharias, né? Na verdade, se você pega, por exemplo, cursos de humanas, letras, filosofia, as licenciaturas, por exemplo, sempre foi mais popular, né? E eu acho fantástico, assim, acho, por exemplo, eu dou aula no noturno e no diurno, né? Eu acho que, por exemplo, os alunos do noturno, aqueles que trabalham durante o dia, muitas vezes enfim, eles já têm mais experiências de vida, mais diversas, né? Uma outra colaboração, né? É diferente, talvez a palavra certa seja essa. Mas motivações diferentes, né? É uma diferença que é muito bem-vinda aqui. Né, para representar realmente a sociedade brasileira. Deixa eu fazer minha provocação para você. Em 2015, acho que 14, 15, nós tivemos uma paralisação em todo o sistema das universidades. Confere. Você se lembra que a Dilma estava num momento delicado do governo e estava num embate muito forte. Acho que o Mercadante, primeiro foi o Giannini, que estava no Ministério da Educação, depois o Giannini devolveu para o Mercadante o cargo, né, porque teve um rearranjo ali no governo político, e foi um momento muito difícil, e a comunidade acadêmica estava indo realmente muito para dentro do governo Dilma, e com uma paralisação interminável, assim. Eu me lembro de cursos que tiveram de ser transferidos para o próximo ano. Universidade Federal de Ouro Preto, tudo mais. Você pode contar um pouco melhor isso para a gente. Como é que você vê esse momento? Você participou desse momento? Como é que foram as discussões? E como é que está o sentimento agora da comunidade acadêmica diante de tudo que veio, tudo que sobreveio, né? Olha, em 2015 a gente não parou aqui na UFSCar, na verdade, bom, porque tem uma questão aí que você tem as associações de docentes, né, digamos, o que são os sindicatos dos professores, né, você tem duas grandes centrais, você tem o ProIFES e você tem a Andes, né, e o ProIFES sempre foi considerado um pouco mais alinhado, né, ao MEC, foi uma central que foi criada nos tempos, né, de Lula e Dilma, então é considerada mais alinhada, e a nossa associação docente aqui da UFSCar ela é do ProIFES, né, então a gente não parou. Agora, realmente, assim, eu acho que esses cortes aí que aconteceram, né, principalmente em 2015, teve a ver com a história do Levi e tal, e acho que, assim, todo mundo, e acho que a própria Dilma, não sei se a própria Dilma já disse isso, mas muita gente do nosso campo diz que foi um erro, né? Foi um erro ter colocado o Levi, foi um erro ter
né, cortar Isso praticamente virou um consenso hoje, né, cara? E acho que colocou muitos setores, né, que estavam, né, que sempre tiveram alinhados ao campo progressista, começassem a ter críticas e começasse um certo afastamento, né, em relação a Dilma, né. Então, acho que foi uma coisa ruim, foi uma coisa que não... acho que foi um cálculo ruim da Dilma, mas, por outro lado, também foi fruto de decisões econômicas erradas, né, de exonerações muito, muito fortes que ela e o Manteiga fizeram, sem contrapartida, né, e foi uma espécie de tentar fazer o que o Lula tinha feito antes, mas foi feita, enfim, demais e sem nenhuma contrapartida, né, muitos setores econômicos levaram essas exonerações e mesmo assim demitiram gente, tal, eu acho que isso foi deteriorando um pouco a coisa fiscal, e levou a essa, enfim, essa coisa de ter cedido à tentação de fazer um ajuste, enfim, muito liberal e tal. Acho que todo mundo vê que foi um erro, né? Mas eu acho que agora está todo mundo vendo que entende, olha, assim, se aquilo lá foi um equívoco, né? A eleição do Bolsonaro está em outra escala, né? É outro fenômeno, né? Então, fenômeno da natureza, né? Então, acho que, assim, uma coisa que todo mundo reparou foi, assim, olha, agora mexeu com todo mundo, mexeu com o pessoal brinca, né, com a engenheirada da USP, e mexeu com né, os caras das sociais, das humanas e tal, que, enfim, estão sempre mais predispostos a ir para a rua e a, né, se movimentar. Então, acho que agora a gente está vendo que é outra dimensão, está acontecendo em outra dimensão a coisa. Tudo é muito traumático no Brasil, né? Sempre foi assim. Pablo, eu vou te pedir um favor, porque agora acho que escureceu um pouco, né? A Terra tá, o mundo gira, né? Pois é, que bom, né? Deixa eu aumentar a luz aqui. O seu estúdio aí, agora você pode abrir um pouquinho. Acho que isso fica melhor também para a imagem não ficar granulada. Vou ler mais alguns comentários para a gente passar para o próximo tema nosso aqui. Então, muito boa a participação de vocês aqui, muito bacana. A Raquel Costa Guimarães perguntando de onde vocês são. Para nós que você está perguntando, Raquel? Bom, Pablo é de Brasília, eu sou de Caçapava, o Pablo é professor da Federal de São Carlos, e eu sou esse linguista que vos fala aqui, meio youtuber, meio jornalista, enfim, tumulto, né? Eu sou meio tumulto aqui. Fui companheiro do Pablo, nós somos colegas de graduação e pós-graduação na Unicamp, satisfação imensa trabalhar com o Pablo. Muitas festas lá, muitas orgias, né, Pablo? Muita balbúrdia, muita balbúrdia. Muita, que vocês precisam conhecer o que é a universidade pública no Brasil. Que ninguém nos leve a sério. Eu vou fazer uma pequena transição no nosso tema, queridos internautas que estão aqui acompanhando. A gente fecha falando das universidades, de Lula, de Bolsonaro, mas eu quero falar um pouquinho sobre um tema que o Pablo selecionou para a gente tratar nesse hangout de hoje, que é o papel do WhatsApp na eleição. Pablo, você quer introduzir esse tema para a gente? Porque eu acabei cunhando uma expressão que eu acho que precisa ser usada, até tecnicamente, boca de urna eleitoral, boca de urna digital. Foi o que a gente teve no Brasil, né? Com certeza. Então, a história é a seguinte, foi uma reportagem, na verdade, que saiu no Le Monde Diplomatique de 7 de maio, tá? Quem me chamou a atenção para essa reportagem foi a nossa colega linguista também, Luciana Salgado, que é minha colega aqui na UFSCar também. E na verdade é o seguinte, é uma pesquisa que foi feita por 3 pessoas, Camila Montalverne, Isabelle Mitoso e Henrique Barbosa, tá? São acadêmicos, uma da área de comunicação, outra é uma doutora, a primeira autora é uma doutoranda em ciência política, e o terceiro acho que também é um doutorando, mas na área de relações internacionais. E eles fizeram uma coisa interessante que foi a seguinte, eles analisaram postagens de WhatsApp no primeiro turno, nas semanas que precederam o primeiro turno. E por que a gente resolveu falar desse assunto? Porque a gente falou sobre o Twitter, né, nos primeiros episódios, né, do Papo com Linguistas, a gente falou bastante sobre o Twitter e como, enfim, acho que uns 3 ou 4 estudos a gente analisou aqui.
E a gente falava, olha, o WhatsApp é uma questão, porque é tudo mais privado e tal. E esses 3 pesquisadores, eles conseguiram acesso, na verdade, a grupos públicos, né? Então, não foi por meio de infiltração nem nada do tipo, mas eles investigaram 213 grupos públicos de apoio a presidenciáveis, né? Então, a todos, na verdade, né? Alguns dos grupos não eram assim, explicitamente a favor de um ou outro, mas muitos eram, né? E aí eles analisaram 77 mil e tantos links que foram compartilhados nesses 213 grupos. E aí apareceram coisas interessantes. Uma primeira, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela para mostrar um pouco os gráficos. Deixa eu achar aqui. E uma coisa que eles fizeram, uma primeira informação interessante, na verdade, a quantidade, a média de mensagens que eram mandadas em cada um dos grupos. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho, gente. Compartilhar. Vocês devem ver aí a minha tela. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Esse primeiro gráfico, ele está mostrando a média de mensagens por candidato, digamos assim. E aí que você vai ver, isso é uma coisa bem interessante, é o seguinte, essa barrinha mais alta aqui é a do Bolsonaro. Então, os grupos que eram pró-Bolsonaro, eles tinham uma maior quantidade de links postadas por dia, tá? E o que me impressionou, né, nesse gráfico foi o seguinte, o segundo com mais postagens eram grupos de apoio a Marina Silva. Se a gente contrastar isso com suspeito, né? Isso. Oi? Muito suspeito, né? Estranho isso. Assim, se você pensar se você pensar que esse monte de postagem em grupos do Bolsonaro, muitos deles podem ter sido feitos por robôs e foram, né, assim, por aquele tipo de mecanismo que a gente viu e que foram desvendados aí por aquela repórter da Folha, né, como é que ela chama? Patrícia Campos Melo. A gente pode imaginar que, no caso da Marina Silva, também, é esse que eu estou mostrando aqui. O terceiro mais, digamos, candidato que tinha volume nos grupos era o Fernando Haddad, mas está aí também esperável porque era digamos, o segundo candidato ali mais popular e tal, era de se esperar que tivesse bastante movimento ali. Agora, a Marina Silva, veja, ela tem quase tanto quanto o próprio Bolsonaro. Isso aí é uma coisa que, assim, eu imagino que você devia investigar isso aí, né? A princípio, a primeira tese que me vem à mente é que a Marina Silva era uma candidata que poderia erodir, dividir a candidatura do Haddad, do PT e tudo mais, e ela pode ter sido turbinada, inclusive, pelo próprio bolsonarismo, né? A primeira coisa. Eu acho e acho também que ela era uma alternativa. Enfim, a gente sabe a simpatia neoliberal, né, pelas teses liberais que ela foi. A Fernanda Scherer está dizendo aqui que o Itaú queria eleger a Marina. A Marina tinha uma grande. Tinha muito dinheiro por trás ali, né? Exatamente, muito dinheiro por trás. Ela podia ter sido uma alternativa aí a Bolsonaro e né, se colocou um pouco isso, né? O Fernando que disse que Haddad e Bolsonaro eram extremos e tal, né? E ela podia ter sido essa terceira via, né? Então essa foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Uma outra, que é esse gráfico que eu estou mostrando agora, ele mostra o seguinte. Ele pega as mensagens, o conteúdo das mensagens, e ele vê se tinha algum material, se tinha um link nessa mensagem, se não era simplesmente texto, mas era link, ele vê para onde apontava esse link, para que domínio de internet. E aí dá para ver que com mais do que 40 mil itens, você tem o YouTube, tá? E aí, assim, o resto, tá vendo que é muito, muito menos. O segundo mais é o Facebook, mas ele tem menos do que 10 mil. Tá? Então, Qual é esse dado sobre o que é essa... É o seguinte, eles analisaram as mensagens dos grupos, e aí eles viam se nessas mensagens compartilhadas havia um link para conteúdo externo. E aí eles registravam para onde apontava esse link. E aí o domínio que predominava por muito, muito era o YouTube.
Então, quer dizer, que tipo de... E aí, veja, depois, isso com 40, mais do que 40 mil links, O tá? primeiro veículo que não sei se a gente pode falar que é de jornalismo, mas que aparece ali é o antagonista, né? É Mas impressionante. veja que está lá na rabeira, né? Assim, um, dois, três, quatro, cinco, é o sexto, e mesmo assim com uma quantidade muito, muito menor, né? E assim, Globo, Folha, Veja, né? Quer dizer, esses veículos mais tradicionais, né? Assim, quase nada, né? E, bom, e uma primeira coisa a se notar é a seguinte, eles analisaram mais ou menos 77 mil mensagens. Se você tinha mais do que 40 mil links, isso significa que quase metade das mensagens que eram passadas traziam links, né? E uma quantidade avassaladora era de links do YouTube. E aí, o que é esse conteúdo? É conteúdo que não tem nenhum, assim, não tem nenhum controle jornalístico. Volta a imagem só para a gente poder trazer de volta aqui o nosso papo mais solto, se você puder, por favor. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Acho que voltamos. Então, assim, mostra que qual era a grande ferramenta ali. Eram vídeos de YouTube. Então, assim, provavelmente eram coisas tipo Mamãe Falei, né? Esse tipo de... Enfim, que não dá para chamar de jornalismo. Era Não dá... a fonte. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário aqui, técnico, né, sobre isso, né? Quer dizer, você joga a informação no WhatsApp, ele redireciona não para uma plataforma que vá ser a fiadora daquela informação, mas para uma plataforma que vai ser aquela coisa ad infinitum, né? É uma coisa assim, é só para fingir que tem fonte, não tem fonte coisa nenhuma. Não tem fonte coisa nenhuma. Ao invés de... Assim, e assim, ao invés de dizer, não sou eu que estou dizendo isso, não, tem um vídeo, né? Alguma outra pessoa disse, né? E veja bem, eles começam essa reportagem com uma citação de alguém que eles entrevistaram, né? Que é um apoiador do Bolsonaro, que diz o seguinte, então, aspas, eu acredito que o melhor meio de mídia que presta o melhor papel à verdade, à divulgação dos fatos, se chama YouTube. Fecha aspas. Disse o apoiador de Jair Bolsonaro. Se fosse um veículo, quer dizer, também não é produtor de conteúdo, como Não é produtor de conteúdo, exatamente. né, Pablo? Não, e outra, assim, na verdade, né, quer dizer, isso que ele está chamando de conteúdo também quer dizer, chamar certas coisas de conteúdo é complicado, né, quer dizer, Eu acho que tem de fazer um comentário aqui que é o seguinte: nós estamos no YouTube nesse momento. Você e eu estamos aqui fazendo esse debate. É um debate. Isso aqui não é um fiador de notícias, etc. Para, enfim, a produção do contraditório. Nós temos aqui os chats, tudo acontecendo. Eu gosto muito da plataforma. Agora, a plataforma não pode ser usada como um elemento de fiança para efeito de mentira-verdade. Quer dizer, não é para isso que serve. Eu tenho notado muito isso, essa confusão entre o discurso, entre dois gêneros, se é que a gente pode falar isso, né? O gênero factual e o gênero da opinião. As pessoas estão confundindo opinião e aí você, enfim, você entra numa selva quase... Com certeza. E aí uma outra coisa interessante é a seguinte, tem um outro gráfico, deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho, que mostra o seguinte, para cada um dos veículos, qual era o candidato que predominava, tá? E aí é o seguinte, então o primeiro, claro, é o YouTube, é o que tem mais. E esse azul aqui, meio claro, é o Bolsonaro, tá? E esse rosa aqui, sei lá, lilás, que tem bastante coisa, é o Cabo Daciolo. Interessante, né? Esse aqui meio amarronzado é o Ciro Gomes, tá? Então você veja que o Haddad tinha muito pouco, cara. Esse verdinho. O Haddad é o verde, caramba. Espremidíssimo, né? Agora, então isso é o YouTube. Então, mas o que eu acho que acontece aqui? Mesmo entre grupos pró-Haddad, circulavam muitos vídeos que tematizavam o Bolsonaro, negativamente, mas tematizavam o Bolsonaro. Então acho que fala
um pouco disso também, que eu tenho pensado nisso, e outras pessoas têm dito, que a gente põe demais o Bolsonaro, né, a imagem dele, vídeos dele, mesmo que seja para falar mal, né? Eu acho que isso era uma realidade ali no YouTube. Se você olha para as outras barrinhas, você vê que no Facebook e no WhatsApp também um grande predomínio do Bolsonaro. Se você pega o antagonista, é praticamente só o Bolsonaro. Agora, quando você pega o UOL, o G1, por exemplo, já tem um pouco mais de assim, equilíbrio, né? Você pegar, por exemplo, o UOL, o G1, embora eles sejam muito pequenininhos, dá para ver que, por exemplo, que tem mais Ciro Gomes e tal. Pablo, Muito pouco Haddad. deixa eu trazer aqui mais um pouco. A gente está chegando para o final do programa. Deixa eu só ler aqui mais alguns comentários dos nossos participantes aqui. Mexeu com os sonhos a Raquel Costa Guimarães participando muito do chat hoje. Muito obrigado, viu, Raquel? Seja muito bem-vinda aqui. Se você ainda não está inscrita no meu canal, por favor, se inscreva. Muito feliz aqui com seus comentários. Muito obrigado. Daniela Santos, BH, Minas Gerais. Américo Fortal, alfabetizado aos 10 anos desde aqui, tá um comentário inteiro. Tá rolando um papo aqui. Que legal, coisa boa. Como é que se diz? Paralelo, né, no chat, que eu acho excelente, né? Adoro isso, né? Deixa eu só ler mais um comentário aqui. Raquel Costa Guimarães, as lives e as entrevistas do Conde são muito humanas, além de ser muito inteligente, muito obrigado. Rita de Cássia Luiz fazendo elogio aqui ao Conde, ao canal do Conde. Obrigado à presença de vocês. Eu queria dizer o seguinte, Pablo, todas essas análises, essas estatísticas, elas sempre, até o Marcos Coimbra, quando divulga uma pesquisa do Vox Populi, ele diz assim, né? É preciso saber que nós estamos olhando para o retrovisor, que já é um tempo que já passou. Sim. Porque eu acho que a gente está num momento de inflexão agora, e eu queria dizer para você o seguinte, o governo, você tem um pesquisador do FMG, eu não vou me lembrar o nome dele agora, Benavides ou Benevides, alguma coisa assim, ele monitora o WhatsApp, ele criou um aplicativo para prospectar ali tudo que está acontecendo em termos de desova, de informações em massa, esse tipo de coisa. E às vésperas da manifestação da paralisação da educação, ele rastreou uma desova muito grande de fake news com gente pelada. Aquela história, eu fiquei sabendo. A movimentação, só que não deu certo. E aí que eu digo para você, quer dizer, esse dispositivo do uso do WhatsApp para produzir fake news, eu acho que chegou num certo momento de saturação. Queria que você comentasse sobre isso. Eu acho que pode ser que tenha acontecido isso sim. Pode ter havido uma certa fadiga. Né? Estamos mais em eleições, né? Como era eu acho também que tem isso, tem a ocasião, né? Acho que esse inclusive era um medo, né? Era uma questão assim, poxa, será que ele vai usar, né, as fake news de WhatsApp para governar também? E acho que ele tentou, né? Essa é uma amostra clara. Eu fiquei sabendo ninguém me mandou nada disso, mas eu fiquei sabendo, pessoas próximas foram abordadas por pessoas e que mostraram fotos, assim, coisas toscas, né? Mas as pessoas, assim, quem conhece algum universitário, né? Quer dizer, quem conhece um professor, assim, fica até achando estranho, assim, nossa, lá no seu trabalho tem essas pessoas peladas e tal, mas... Eu tenho de dizer, desculpa, Pablo, eu vi uma no meu Facebook hoje, que assim, ela já virou meme, né? É assim, abram seus olhos, né? Aí tem uma professora de lingerie, corpão, professora de filosofia na biblioteca, assim, em cima da mesa, fazendo uma posição sensual e dizendo assim, abram seus olhos, é uma pouca vergonha, filosofia na USP e tudo mais, bando de esquerdopatas e tal. Quer dizer, entrou um pouco no folclore já isso também, né? Agora, assim, é aquela coisa, né? Não sei, alguma porcentagem da população pode cair nisso, mas eu acho que realmente, assim, ou pelo menos, assim, para algumas coisas e num momento fora de eleição, eu acho que realmente isso pode ter, digamos, cumprir o que tinha que cumprir e tal. Eu acho que, assim, a eleição é um momento mais polarizado mesmo, né? Enfim, e acho que a primeira vez que você usa um truque é uma coisa, quando quando as pessoas já sabem que, enfim, circulam notícias falsas, né, naquele meio e tal, você já pode ficar um pouco mais desconfiado. Eu espero que as pessoas, enfim, ganhem um pouco de letramento, né,
e saibam... Está acontecendo isso, né? As pessoas, você sintetizou, acho que muito bem, né? Letramento, né? As pessoas estão... Você não pode fazer a mesma mágica o tempo todo, que enjoa, você tem de buscar coisas diferentes. E acho que eles não estão conseguindo fazer isso. E acho que eles deram um azar muito grande, Pablo, porque o Abraham Weintraub é mais abomináveis que poderia ter aparecido em qualquer grande. Então, eles sentiram realmente ali a pressão popular e acho que toda essa provocação, quer dizer, essa verborragia do Bolsonaro, quer dizer, incitou a população, não a violência mais, mas incitou a resistir bravamente e exigir os seus direitos. E acho que agora eles estão numa espiral, eles é que estão com medo agora. Gustavo, e tem uma outra coisa interessante, que é a seguinte, pelo que eu soube, houve pouca repressão policial às manifestações, né? Houve aqui e ali e tal, mas algumas, muito pouca realmente. Muito pouco, eu acho isso um bom sinal também. Claro, também é um sinal, assim, talvez que governadores não quiseram sujar as mãos e tal, mas, poxa, a gente vem né, daquela agressão que o Beto Richa fez aos professores, né? A gente sabe que há aqueles que não têm medo de bater em professor, né? Eu achei uma boa notícia essa também, de que as forças repressivas... Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Pablo. Se eles tivessem feito repressão, no Rio de Janeiro teve lá a polícia do Witzel, né? Soltou umas bombas lá e tal. Foi ruim, foi perigoso. Os alunos secundaristas foram atacados e denunciaram isso nas redes sociais. Mas se eles, por exemplo, na Paulista, tivesse algum ato assim de repressão muito, muito obsceno, como teve, por exemplo, naquele momento do Passe Livre, em 2013, o Brasil hoje estaria totalmente, estaria nas jornadas de 2019. A gente estaria nas jornadas de 2019. Porque isso realmente mobiliza muito mais do que qualquer outra coisa. Pablo Arantes, querido, vou voltar para você fazer suas considerações finais. Eu quero que você passe a sua mensagem para o nosso público aqui do canal do Conde, porque as pessoas do dia 15 para cá tiveram o futuro de volta. Eu tenho associado um pouco isso também à volta da palavra do Lula. Quer dizer, o Lula deu uma entrevista, o Brasil já virou de ponta cabeça, né? Já virou uma outra coisa. Queria que você falasse sobre isso aí para os nossos minutos finais aqui. Pablo Arantes, querido. Olha, eu acho que foi um alento. Essa quarta-feira foi um sopro, né, um novo alento. Mostra que foi possível unificar movimentos, pessoas, segmentos da sociedade que não estavam necessariamente unidos, né? Uma coisa que eu achei interessante, em 2013 tinha aquela coisa de isso aqui é uma manifestação sem partido, detestando os partidos e tal. Nessa manifestação havia bandeiras de tudo que é tipo, tinha bandeira de partidos, de vários, diferentes, tinha bandeira da Uni, tinha bandeira de sindicatos, tinha bandeira das universidades diferentes. Então, eu acho que houve uma evolução na qualidade da mobilização, enfim, no tipo de coisa que as pessoas... Acho que tá um clima diferente, assim. Não é mais assim, havia Lula livre, né, havia de tudo. Então, acho que perdeu um pouco aquela coisa de quem está na rua são ressentidos pela queda da Dilma, não sei o quê, são bandeiras muito específicas e tal. Agora não, acho que tem um sentimento entre aqueles que talvez estivessem menos dispostos a ir para a rua antes, de que, olha, agora é diferente, tem uma coisa muito maior em jogo, a democracia, a educação, né? Esse governo é um desastre mesmo. Acho que você estava falando do Weintraub, assim, acho que ninguém achou que podia ficar pior do que com o Vélez e ficou, né? Quer dizer, o cara é mais... Não foi 6 por meia dúzia, foi 6 por uma coisa muito pior. Do que sei lá o quê, né? E foi 6 por 3%, né? Sei lá. Enfim, eu tô animado, tô feliz, mas acho que também, por outro lado, é o seguinte, não podemos também achar que a coisa tá para se resolver, não tá. Eu acho que essa ida da universidade para a sociedade, essa bandeira da educação, ela precisa ser uma coisa mais permanente, né? E lá na Bralinha eu vi isso, e eu tô... Aliás, a Bralinha foi emocionante,
emocionante, né? Foi um momento muito importante, Pablo. Você estava lá? Foi uma coisa meio catártica, assim, a abertura foi que eu não pude presenciar, mas pelo que eu ouvi foi uma coisa assim extraordinária, as falas de todos, a reitora, o representante da reitoria da UFAL, que é uma reitoria progressista, foi uma coisa fantástica e tal. Então acho que é isso, tem que pensar permanentemente em como a gente vai estar na rua e como a gente vai abraçar. Eu acho que assim, ainda está por se fazer essa revolução. Né, pessoas como a Raquel, né, essa nossa a participante aqui, eu acho que a entrada dela e de pessoas como ela ainda não fez a revolução que precisa ainda, né? Acho que elas entraram, mas a gente ainda está se adaptando, porque a universidade também é uma coisa que existe uma cultura universitária e a gente ainda está, estudo demora, a gente ainda é uma universidade um pouco à moda antiga e a gente ainda precisa de fato agregar essas pessoas e mudar, inclusive, nossas pautas, nossos temas de pesquisa para serem ainda mais populares e atenderem ainda mais, né, os anseios. Essas pessoas, esses indígenas que estão entrando, esses quilombolas, né, essas pessoas, né, de uma origem mais popular, elas ainda vão ter que pautar mais ainda o que se pesquisa lá dentro. É uma coisa que com o tempo vai se fazer. Mas eu acho que a gente está vendo ali um primeiro passo e acho que é muito bom que isso aconteça, né? Eu estou animado, assim. Muito bom, muito obrigado, Pablo Arantes, aqui num papo com o linguista, querendo aqui reclamar a falta do Leonardo Couto, mas ele não pôde estar com a gente hoje. Na próxima semana, certamente estaremos os três juntos. Mais uma vez, o tema Amazon vai ficando para depois. Quem sabe em 2020 a gente fale, esperar que a Amazon continue ainda funcionando quando a gente for falar da Amazon. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram presentes aqui na transmissão do canal do Conde, dizer que daqui a pouco eu vou voltar ao vivo com o Rogério Anitablian, daqui a pouquinho, às 5h30, e na sequência eu faço a live das 19 horas. Queridos, um grande abraço, querido Pablo, um grande abraço para você, e até a próxima entrevista aqui no canal do Conde, até daqui a pouco que eu já vou voltar aqui. Valeu! Abraço aos participantes, abraço, Gustavo, até a semana que vem.